Fala aí, galera, tudo bem com vocês? Bom, estamos dando início então aqui à nossa aula 8, tá? Hoje vamos começar aqui um conteúdo novo, que é estatística, certo? Deixa eu só colocar aqui em modo de apresentação. Bom, então vamos falar sobre estatística, né? Iniciando esse conteúdo novo. Hoje, na aula de hoje, vamos falar aqui sobre a introdução, né? Conceito, algumas definições básicas e representação gráfica de dados estatísticos, beleza? Primeiramente, né, o conceito. A estatística é um conjunto de técnicas úteis para a tomada de decisão sobre um processo ou população, baseada na análise da informação contida em uma amostra desta população. A estatística é uma área da ciência que oferece uma coleção de métodos para planejar experimentos e levantamentos para obter dados, organizar, resumir, analisar, interpretar dados e deles extrair conclusões. Bom, vocês já podem, né, perceber, né, que no nosso dia a dia é usado aí bastante estatísticas, né, principalmente aí em jornais, né, programas jornalísticos que você vê muitas pesquisas são feitas, né, estamos chegando aí próximo ao período de eleições e vocês podem observar também muito dessas pesquisas que acontecem aí, né, do IBGE, mostrando as porcentagens, né, das intenções de voto, ou até programas esportivos também. Então, assim, a gente pode perceber muito no nosso cotidiano a presença da estatística, né? Bom, o princípio da estatística, nós temos aqui dois principais, que é a população e a amostra, tá bom? E o dado estatístico também. A população é o conjunto formado por todos os elementos que participam de um determinado tema pesquisado. Coloquei como exemplo aqui, por exemplo, os habitantes de uma cidade, né? Esse próprio exemplo que eu falei aí dos votos, né? Você tem lá a sua população, né? De repente é um voto para prefeito, né? Que é dentro de uma cidade. Então, você tem lá toda a população disponível para votar no prefeito é dessa cidade. Se você já considerar aí os votos para presidente, você tem que considerar todo o país, né? A população do país. Mas não necessariamente essa população se refere a pessoas. Por exemplo, as faces de um dado representam também uma população, né? De seis faces, né? Seis números. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Esse aqui, no caso, deu até para enumerar, né? Que são poucas, né? São poucos dados, né? E dados é o nosso próximo tópico. É um elemento que pertence ao conjunto da população. Então, por exemplo, neste primeiro exemplo aí dos habitantes de uma cidade, o dado estatístico vai ser cada habitante. Cada habitante vai ser um dado estatístico, né? De uma determinada pesquisa ou pergunta, sei lá. E no caso também das faces do dado, ó, eu tenho a população aqui de um, 2, 3, 4, 5, 6 números. O 4, por exemplo, ó, como podemos observar aqui, é uma dessas faces, né? Então, é um dado estatístico também. Tá bom? E a amostra é um subconjunto formado, né, eu até botei aqui em negrito a palavra subconjunto, porque significa que é um conjunto dentro de outro, né? É um subconjunto formado com base no universo estatístico. Uma amostra utilizada quando a população é muito grande ou infinita. Um exemplo clássico da utilização, desculpa, um exemplo clássico da utilização das amostras em uma pesquisa é na realização do censo demográfico do nosso país. Então, justamente é o exemplo que eu estava dando, né? O censo chega na pessoa e pergunta em quem você vai votar, em quem você não vai votar. Você está gostando do governo X, não está gostando, parcialmente, entendeu? Então, mas no caso do censo demográfico não tem nada a ver com isso, né? É para saber a população, né? É a população. É porque tem um censo demográfico e tem a pesquisa de voto, né? São coisas diferentes.
Mas a ideia, no caso aqui, estatisticamente é a mesma, tá bom? Então, por exemplo, toda pesquisa para saber. Vamos botar um outro exemplo aqui: futebol. Saber a maior torcida do Brasil, né? É claro que não vão chegar perguntar para todas as pessoas do país para qual time você torce. Então, o que, que eles fazem? Eles pegam uma amostra, né, um subconjunto, aí esse subconjunto tem que ser bem montado, né, e você não pode ir só no Rio de Janeiro, e você vai ter uma torcida maior dos times do Rio. Você não pode pesquisar, fazer essa pesquisa só com as pessoas de São Paulo, senão vai vir uma taxa alta lá de torcedores de times paulistas, né? Então, então tem que ser um subconjunto, né? Teria que pegar um pouquinho de cada estado, né? E aí, a partir daqueles dados obtidos com aquela amostra, com aquele subconjunto, você pode ter uma noção, né, de qual é a maior torcida do país. Então, você tem um país com 200 milhões de pessoas, de repente com 100 mil, já pode se ter uma noção por percentual de qual é a maior torcida, a segunda, a terceira e assim por diante. Beleza? Bom, aí nós temos aqui as variáveis, né? Na estatística nós temos dois tipos de variáveis, a quantitativa e a qualitativa, tá bom? A quantitativa, como o próprio nome já diz, é referente a quantidades, né? Valores numéricos. Dentro da variável quantitativa nós temos, aí aqui tem alguns exemplos, né? Ó. Apresenta como possíveis realizações dados numéricos. Eu devia ter botado em negrito esses numéricos aqui. Resultantes de uma contagem ou mensuração. Exemplos: idade, número de filhos, estatura, preço de produtos, né? Essas variáveis quantitativas podem ser classificadas. Aí, dentro das quantitativas, nós temos as discretas e as contínuas. A variável discreta é aquela cujos possíveis valores são, aí eu botei aqui de novo em negrito, números inteiros, ou seja, números que representam contagem de alguma coisa, né? Por exemplo, número de filhos, número de funcionários, por exemplo. Não tem como um casal ter 2,5 filhos, ou uma empresa ter 105,4 funcionários. Então, não existe casa decimal, né? Depois da vírgula. Então, isso seria a variável discreta, né? Número de filhos, número de funcionários são exemplos de variáveis discretas. Já a contínua, elas formam intervalos de números reais, os quais resultam em geral em uma mensuração, de uma mensuração. Aí na variável contínua a gente pode ter valores quebrados, né? Por exemplo, a altura. Existe pessoas de 1,85 m e 1,86 m. Mas nesse meio termo aí, ó, tem 1,854 m. Então sempre dá para botar mais uma casa decimal. Massa de um indivíduo, né? A gente chama de peso, mas o certo é massa, né? 80 quilos, 81. Entre 80 e 81 quilos, a pessoa pode ter 80,2, 80,3. Entre 82, desculpa, entre 80,2 e 80,3, pode-se ter aí um número entre eles. Então, a variável contínua, ela pode ser qualquer número real. Já a discreta, não. A discreta significa contagem de objetos ou de pessoas, tá bom? Então, essa é a diferença aí entre essas duas variáveis quantitativas. E temos também a variável qualitativa, que apresenta como possíveis realizações qualidades ou atributos daquilo que está sendo pesquisado. Exemplo, sexo, né? Você quer saber quantos homens e quantas mulheres existem em um certo lugar, né? Então trata-se de uma variável qualitativa, uma qualidade daquela pessoa, uma característica, certo? Estado civil, solteiro, casado, né? O nível de escolaridade também, ensino médio, fundamental, superior, pós, né? Pós-superior, né? Pós-graduado. A cor dos cabelos, certo? Então, tudo que gera qualidades, né? Características das pessoas é uma variável qualitativa. E dentro das variáveis qualitativas também existe aí uma separação, né? Tem as ordinais e as nominais.
Na variável ordinal, há uma ordenação para os possíveis resultados. Por exemplo, o nível de escolaridade é um exemplo de variável qualitativa ordinal, porque você pode estabelecer uma ordem, né? Ordinal vem de ordem. Então, a pessoa que estuda, ela segue níveis, né? Ela começa lá na educação infantil, depois vai para o ensino fundamental, ensino médio, superior, pós-doutorado, né? Aliás, mestrado, doutorado, pós-doutorado e por aí, assim por diante. Então, é possível estabelecer uma ordem nessa variável nível de escolaridade, né? Já na variável nominal, não há ordenação. Por exemplo, região de origem. Você vai fazer uma pesquisa, né, com um certo grupo de pessoas e pergunta: em que região você nasceu do Brasil, né? Ah, sou do Sudeste, Centro-Oeste, Nordeste, Norte, Sul. Então você tem 5 opções, mas você não consegue ordenar, né? Elas são regiões diferentes, não tem como você estabelecer nenhum nível entre elas. Então essa seria uma variável qualitativa nominal, beleza? Então olha só, um esqueminha aqui para ficar mais fácil, né? De modo geral, podemos representar os tipos de variável estatística por meio do seguinte esquema. Então nós temos a variável, né? Ramifica-se em duas, né? Qualitativa e quantitativa. E cada uma tem mais duas ramificações. A qualitativa pode ser ordinal ou nominal, e a quantitativa discreta ou contínua. Beleza? Então aqui um esqueminha para ficar bem claro aí os tipos de variável. Bom, então aqui chegamos finalmente aqui aos exemplos, né? Classifique as variáveis em qualitativas nominais, ordinais, quantitativas discretas ou quantitativas contínuas. Vou até sair daqui no modo de apresentação para a gente, né, resolver aqui. Vamos fazer aqui pelo PowerPoint mesmo. Então, ó, número de filhos. Bom, já trata-se de número, né? Então, já sabemos que é quantitativa e se refere à contagem. Então, só entram números inteiros, né? Quantos filhos? 2, 3, 4, 1, 0. Então, seria uma quantitativa discreta, né? Renda mensal, quantitativa também. Se refere a... Deixa eu botar em vermelhinho aqui para... Claro que é a resposta da questão aqui. Quantitativa, porém contínua, né? No caso, a gente tem pode entrar números quebrados, né? A renda mensal da família é de 11 mil, mas pode ser 11.500, vírgula, alguma coisa, entendeu? Então, seria contínua. Tipo de combustível é uma qualidade, né? Gasolina, álcool, diesel, então, uma variável qualitativa. Qualitativa, não existe nível, né? Ah, o, a gasolina está acima do álcool, está acima do diesel? Não. Então, nominal. Qualitativa nominal. Quantidade de cômodos de uma residência ativa, né? A casa tem 2 cômodos, 3, 5, 10, ou um cômodo, né? Mora numa kitnet. É uma quantitativa discreta porque só entram valores inteiros, né? Não entra valor quebrado. Grau de parentesco, qualitativa, dá para estabelecer uma ordem, né? Filho, pai, vô, seria ordinal. Grau de escolar, não, na verdade não, gente, eu acho que aqui é nominal, tá? Não existe aí uma, por exemplo, pode ser irmão, irmã, né? Sobrinho, então, acredito que esse aqui seja qualitativa nominal. Agora, o grau de escolaridade já seria uma qualitativa ordinal, né? De novo, de botar o grau de escolaridade é uma variável qualitativa ordinal. Beleza? Vamos fazer aqui um outro exemplo. Ó. A produção de uma vacina, ó, tema bem atual, né?
A produção de uma vacina passa por várias etapas a fim de garantir a segurança de quem será vacinado e a eficácia do produto. Muito importante, né? Isso. Depois que toda a etapa laboratorial é realizada, é necessário testar a vacina em um pequeno grupo de pessoas voluntárias, a fim de avaliar sua eficácia e os efeitos colaterais para, somente então, liberar o uso para toda a população. Suponha que 10% das pessoas de um grupo de pacientes composto, 200 mulheres e 300 homens, se voluntariaram para o teste de uma vacina. Para esse teste, determina a quantidade de pessoas e a população da amostra. Então, isso aqui é até muito importante, né, gente? Por exemplo, as vacinas aí da Covid, elas são testadas, né, em pessoas que se voluntariam, né, para isso. Então, todas essas porcentagens que a gente fica sabendo, a vacina X tem tantos por cento de eficácia, a outra tem menos. Então, como é que fala a palavra? Esqueci a palavra aqui agora. Esqueci a palavra que eu tá na minha cabeça aqui. Mas esses cálculos são feitos aí a partir de uma pequena quantidade de pessoas, né? Então, opa, peguei um item 3 aqui sem querer. Então, quando você fica sabendo a vacina é 90% eficaz, significa que para aquele pequeno grupo de 90% de pessoas que foram testadas, ela foi eficaz, 10% não, entendeu? Então, neste caso aqui, é bem simples, tá? A população, no caso, e o total de pessoas aqui disponíveis para se voluntariar era composto de 200 mulheres e 300 homens, ou seja, 500 pessoas, né? O total de pessoas disponíveis para esse teste, né? E a amostra que foi pega dessas 500 pessoas, né? Foi 10% de 500. Aí basta fazer um pequeno cálculozinho, uma regra de 3, né? A mesma coisa que você pegar 0,10 ou 0,1 e multiplicar, deixa eu botar aqui o vezes aqui, multiplicar por 500, né? É igual a 50 pessoas. Então, essas 500 pessoas, 50 se voluntariaram para fazer os testes dessa vacina, e aí os resultados obtidos com essas 50 pessoas, basicamente será o mesmo resultado para as 500, né? Dá para se tirar uma ideia. 10% já é um bom tamanho de amostra para se ter uma ideia de como vai funcionar a vacina aqui no caso. Beleza? Bom, então vamos seguindo aqui. Vamos falar agora aqui sobre distribuição de frequência, tá? Então tudo isso aqui que a gente viu, né, variável, população, amostra, a gente pode organizar em dados, em tabelas, né? E aí a gente tem alguns tipos de distribuição de frequência, por exemplo, frequência absoluta e frequência relativa. Então vamos considerar aqui uma seguinte situação. Uma professora que dá aulas particulares de inglês fez uma pesquisa sobre a satisfação dos alunos em relação às aulas e obteve as seguintes respostas. Então isso aqui seria uma variável qualitativa, dá para se dizer até que ordinal, né? Porque a gente tem o insatisfeito, parcialmente, e o satisfeito. Então dá para estabelecer uma ordem, né? Então seria uma qualitativa ordinal. Bom, aí o Gabriel ficou satisfeito, o Felipe parcialmente, a Laura insatisfeito, satisfeita, né? Eu deveria colocar aqui. Isabel parcialmente, Cláudio insatisfeito e assim por diante. Temos então 10 dados estatísticos aqui. Tá bom? O número de vezes que cada valor da variável citado representa a frequência absoluta desse valor. Deixa eu botar de novo aqui em modo de representação. Então, por exemplo, no exemplo, né, a variável satisfação e a frequência absoluta de cada uma dos valores é. Então, tivemos aí 5 satisfeitos, 3 parcialmente e 2 insatisfeitos, né? E essa é a frequência absoluta. Na frequência relativa, a gente vai calcular a porcentagem em relação ao total. Então,
satisfeitos foram 5 de um total de 10, ou seja, 50%. Parcialmente satisfeitos foram 3 de um total de 10, 30%. Insatisfeito, 2 de um total de 10, 20%. Então, essa é a frequência relativa, tá bom? E, como eu disse, né, a gente pode colocar esses dados numa tabela, para ficar de uma forma mais organizada. Então, essa tabela aí, ó, mostra a variável, né, que a gente viu agora há pouco, dos alunos, né, da satisfação dos alunos, os valores que ela assume e as frequências absolutas e relativas. Então, essa tabela é chamada de uma tabela de frequências. Observe abaixo a tabela de frequência do exemplo anterior. Então, nós temos aí, nessa primeira coluna, a variável, né, que é a satisfação, que a gente viu que é uma variável qualitativa ordinal, a frequência de cada uma. Então, tivemos aí FA, né, que é frequência absoluta, 5 satisfeitos, 3 parcialmente e 2 insatisfeitos, né? E embaixo aqui a gente soma no total de 10 pessoas. E a frequência relativa, que é a porcentagem, né? 5 representa 50% do total, 3 representa 30% do total e 2 representa 20% do total. Então, nessa coluna aqui, o total sempre tem que dar 100%, tá? Aqui não, né? Aqui vai depender da nossa população, que no caso aqui é de 10 pessoas, certo? A tabela de frequência do exemplo anterior mostra todos os valores que a variável pode assumir, mas em algumas situações, quando a variável é quantitativa e aparecem muitos valores diferentes, que não é o caso, né? E a gente tem poucos dados, mas quando tiver muitos, aí se torna inviável colocar uma linha para cada valor na tabela. A gente pode ver aqui que a gente só tem 3 linhas, ó. Temos 3 opções apenas, né? Satisfeito, parcialmente e insatisfeito. Então a gente pode fazer, no caso aqui, uma outra tabela que agrupou os valores em classes ou intervalos, né? Para definir isso, né, essa tabela em classes ou intervalos, a gente determina primeiro a amplitude total, que seria a diferença entre o maior e o menor valor da variável. Depois escolhemos o número de classes para distribuir os valores, por fim considerando um número conveniente que seja maior ou igual à amplitude total e seja divisível pelo número de classes. Determinamos a amplitude de classe, amplitude da classe de cada classe. Aí a gente vai ter um exemplo aqui para ficar claro isso que eu estou querendo dizer. Ó. Por exemplo, suponha que em uma pesquisa realizada com um grupo de estudantes, os valores assumidos pela variável massa variem entre 48,5 a 82,9. Então vamos lá, vamos situar. Então foi feita uma pesquisa, né, com pessoas, né, um grupo de estudantes, e a, a pessoa com menor massa dessas que foram, né, entrevistadas aí, participaram da pesquisa, a pessoa com menor massa tinha 48,5 quilos e a que tinha maior massa 82,9. Então é definida aí, ó, uma amplitude. Você vai pegar o maior valor, foi dito, menos o menor valor. Essa conta foi feita aqui, deu 34,4 quilos. Então esses valores serão agrupados em 5 classes. Por que 5 classes? Ele pegou aqui um número inteiro, ó, próximo de 34,4, né? Ele pegou aqui o número 35 e ele quis definir em 5 classes. Não tem problema nenhum. Podia ter feito em, por exemplo, como é 35, ele é divisível por 7 também. Podia ter feito em 7 classes, certo? Para determinar a amplitude da classe, fazemos 35 dividido por 5 igual a 7. Então nós vamos ter 5 classes de pesos, né, de massas. Em cada uma dessas classes aí a gente vai ter uma diferença de 7. Seria a amplitude de cada classe, entendeu? Então, por exemplo, aqui, ó, já olhando aqui para a tabela, ó, 48,5 até 55,5, a primeira classe. Se você pegar aqui o 55,5 e subtrair do 48,5, vai dar 7. A segunda classe também tem uma amplitude de 7, a terceira também, entendeu? Então, a gente vai ter o seguinte, né? A primeira classe começa com 48,5, vai até 55,5, né?
que se você somar 48,5 mais 7 dá 55,5. Segunda classe, aí você parte aqui do 55,5 e vai até, aí você soma 7, vai dar 62,5 e assim por diante até a quinta e última classe. Então, com essas informações, podemos construir a tabela de frequências. Ó. Então, para essa situação dos estudantes aqui, da massa, a gente definiu aqui uma tabela que não... Como é que é o nome aqui? Uma tabela que é definida em classes e não em um número apenas. Ó, perceba a diferença. Ó, aqui a gente tem 5 satisfeitos, 3 parcialmente, 2 insatisfeitos. Mas aqui a gente está falando de variáveis qualitativas. Então não tem como você definir uma classe. Agora aqui, que é uma variável quantitativa e contínua ainda por cima, né? Por exemplo, vai ter um aluno que vai ter 48,5. Muito difícil um outro aluno ter esse mesmo peso. Então não faz muito sentido a gente, por exemplo, digamos que essa pesquisa tenha sido feita com 300 alunos. Então você não vai montar uma tabela com 300 linhas, né? Eu botar lá o peso de cada um. Não. Então foi definido classe, ó. Então, de 48,5 até 55,5, ó, a frequência absoluta. 8 pessoas estão nessa faixa de peso, de massa, né? E isso representa uma porcentagem de 16% do total. Como é que eu faço esse cálculo? Simples. Se você somar aqui tudo, ó, vai dar 50. Então você pega 8 e divide por 50. E você pega o resultado, né, que vai dar um número com vírgula, ou não. Não, vai dar um número com vírgula sim, com certeza. Multiplica ele por 100. Aí você vai ter a porcentagem, tá? Então, 8 dividido por 50 dá 0,16 vezes 100, 16%. Entre 55,5 e 62,5 quilos, tem 11 pessoas a frequência absoluta. Aí faz o mesmo esquema, divide por 50 e multiplica por 100. Então vai dar 22%. Então, fazendo isso aqui para todos os casos, ó, a gente chega aqui até a última faixa, que é 83,5, ó. Percebam que não vai ter o diferente aqui, né? Que era 82,9. Mas como a gente tinha arredondado aqui a amplitude total, né? Que seria 34,4, a gente arredondou para 35. Então vai dar uma diferençazinha aqui, ó, vai ficar um pouco maior o número, mas não tem problema, né? 82,9 tá incluso aqui nesse intervalo. Então 9 pessoas estão com as massas definidas nesse intervalo. Essas 9 pessoas representam 18% do total de pessoas. Então aqui, como eu disse, né, tem que dar 100% no total. Tem que depois, para você ver se as contas estão certas, soma tudo aqui. Se der 100, tá ok. E aqui também somando tudo dá 50. Então essa aqui seria uma outro tipo de tabela de frequências quando a nossa variável quantitativa for... Aliás, quando a nossa variável for quantitativa e tiver muitos dados, né, principalmente se for quantitativa contínua, a gente pode fazer dessa forma aqui, tá? Aí aqui tem um exemplo bem simples, tá bom? A tabela a seguir é resultante de uma pesquisa, complete-as com os dados que estão faltando. Ó, aqui eu vou usar até aqui o nosso Jamboard aqui. Vamos lá para o nosso Jamboard. Então nós temos aqui a tabela, né? Nós temos aqui o gênero musical, sertanejo. Vou botar aqui abreviado. Pessoas que gostam do gênero MPB, rock, e música clássica. Nossa, minha letra tá horrível, gente. Meu tablet ainda não mandaram um novo para mim, né, do projeto que eu participo lá, então vou ter que escrever por aqui por enquanto. Mas quando chegar o tablet eu volto para ele. Bom, como vimos na tabela, nós temos a frequência absoluta e a frequência... Nós temos o total também, que é 50 pessoas. Então teve um total de 50 pessoas entrevistadas nessa pesquisa aí do gênero musical. Sertanejo
15 pessoas gostam de sertanejo. Essa é a nossa frequência absoluta, né? Vou fazer uma linhazinha aqui para separar. Só para dar uma separada. Nós temos frequência absoluta e a frequência relativa, né? Então, 15 pessoas de 50, a gente consegue definir aqui. Deixa eu só apagar aqui para ficar mais bonitinho. Aí. Então, ó, de 15 pessoas, de 50, a gente consegue definir aqui uma porcentagem, né? 15 está para X, assim como 50 está para 100, que é o total, né? Ó. E aqui a gente sabe que é 100% já, né? Lembrando que essa frequência relativa já está em porcentagem. Aí faz aqui a multiplicação cruzada, vai ficar 50x igual a 15 vezes 100, que dá 1.500. 1.500 dividido por 50, ó, pode cortar um zero. 150 dividido por 5, 30. Então, 30 pessoas, 30% aliás, 30% das pessoas entrevistadas gostam de sertanejo. Então aqui seria 30, né? MPB, só que está em decimal, então vamos deixar em decimal aqui. A gente pode, então não está em porcentagem, tá? Está em decimal, então vamos colocar tudo no mesmo padrão. Então 0,3, beleza? Aqui a gente só sabe que 0,24 é a frequência relativa da MPB. 0,24 é a mesma coisa que 24%. Então você pode fazer aqui a mesma regrinha de 3, ó. 24% equivale a X, só que agora a gente tá colocando a quantidade aqui, né, do lado esquerdo, né? Então, X pessoas equivale a 24% e 50 pessoas equivale a 100%. A única coisa que vai mudar em relação aqui, outro exemplo, é a posição do X, né? Que antes a gente queria achar a porcentagem, agora a gente quer achar a quantidade de pessoas. Vai ficar 100x igual a 24 vezes 50, que dá... Peraí. 120, né? 120. Aliás, 1.200, desculpa. Posso cortar os dois zeros aqui, ó. Então, x igual a 12. Então, 12 pessoas gostam do gênero musical MPB, das entrevistadas, né? Isso representa 24% do total, ou 0,24 se for em decimal. O rock, não temos nenhuma informação do rock, então vamos deixar por último. Clássico, a gente tem informação que 7 pessoas gostam do gênero clássico. 7 pessoas equivale a uma porcentagem X, e 50 pessoas, que é o total, equivale à porcentagem 100. Então, multiplica cruzado, vai ficar 50x igual a 700. Aí tem que dividir 700 por 50. Quanto vai dar? 100 dividido por 50, 14. Não. Isso, 14%, né? Só 14% em decimal é 0,14. Pronto, agora para descobrir o ROC é só ver quanto falta aqui, ó. 15 com 12 dá 27, né? 27 com 7 dá 34. 34 para 50 faltam 16. E aí agora eu tenho duas possibilidades, tá bom, gente? Eu posso somar aqui os decimais e ver. Então aqui não é 100, é 1, né? O total. E a gente está tratando aqui de números inteiros, então aqui é 1. Então a gente pode somar esses três e ver quanto falta para 1, ó. É uma das possibilidades, quer ver? Ó? Vamos pegar aqui 0,3 mais 0,24 mais 0,14, 68. Menos 1, 32. 0,32. Como a gente poderia também ter feito o seguinte, pegado aqui 16
E feita a regrinha de 3 aqui. 16 equivale a x%, 50 equivale a 100. Então ficaria 50x igual a 16.600. 1.600 dividido por 50, ó, quanto é que vai dar? Ó. 1.600 dividido por 50, 32%, né? Isso aqui em porcentagem. Então, em decimal, que é como está na questão, fica 0,32. Beleza? Bom, então, finalizamos aí a questão 1, o primeiro exemplo, né? Vamos voltar aqui. Opa! Era aqui que eu tinha parado, né? Então, completamos a tabelinha aí. Tranquilo, né? E aqui nós temos uma outra tabela aqui com um pouco mais de perguntas. Para um trabalho de ciências da natureza, um grupo de estudantes realizou uma pesquisa com 50 dos 200 estudantes. Então, pegou uma amostra de 50 alunos, no total de 200, do ensino médio de uma certa escola. Observe a seguir os resultados. Então, nós temos aí, ó, uma tabela aqui definida em classes, tá vendo? Ó? É variável quantitativa contínua. Ele definiu aqui ó, uma amplitude de 0,06, tá vendo? E pegou aqui a quantidade de estudantes dentro de cada desse intervalo. Então, 8 estudantes têm entre 1,56. Espera aí, gente. Aí tem uma engasgada aqui com a água. Deixa eu beber mais um pouco d'água, espera aí. Ai. Então, 8 estudantes têm entre 1,56 e 1,62. 20 estudantes têm entre 1,62 e 1,68. E assim por diante. E fez outras pesquisas, né? Ó. Cor do cabelo, que é uma variável qualitativa. Aí deu para fazer uma tabela normal aqui, né? Sem precisar de classes. Castanho, loiro, preto e ruivo. 20 alunos castanho, 16 loiro, tal, tal, tal. Tipo sanguíneo, também uma variável qualitativa. Tipo A, B, AB ou O. Cor dos olhos também é outra variável qualitativa. Então, 3 variáveis qualitativas, nominais, né? Não são ordinais. E uma variável quantitativa ordinal. Ou, desculpa, ordinal não, é contínua. Quantitativa contínua. Quais foram as variáveis investigadas nessa pesquisa? Aí não precisa nem escrever, né, gente? Só ler aqui, ó. Altura, cor do cabelo, tipo sanguíneo e cor dos olhos, né? Classifique cada uma das variáveis. A gente classificou aqui agora, né? Eu falei. Essa aqui é quantitativa contínua. Essas 3 são qualitativas nominais, né? Porque não tem ordem. Né? O azul, verde, castanho e preto não existe uma ordem. Ah, o azul vem primeiro. Não. Não tem um nível. Os 50 alunos consultados representam uma população ou uma amostra? Justifique sua resposta. Uma amostra, né, gente? Porque a população é de 200 estudantes. Então não pegou o total de estudantes, pegou daqueles 50, obteve aqui alguns dados e a gente pode aí supor que seja os dados de todos, né? Que chega próximo aí da porcentagem do total. Qual a frequência absoluta do tipo sanguíneo O e a frequência relativa? Bom, a frequência absoluta é 14, né, ó, como estamos vendo aqui. A frequência relativa a gente vai ter que fazer a porcentagem aqui, peraí. Aqui, vamos lá. Então nós temos aqui, exemplo 2. Nossa. Exemplo 2. Nós temos 14. Essas 14 pessoas representam uma porcentagem X. E as 50, né, os 50 alunos representam a porcentagem 100. Multiplica cruzado, vai ficar 50x igual a 1.400. 1.400 dividido por 50. Vamos fazer aqui, ó. 50 dá 28%. Então, tá aí, a frequência relativa é
ou 0,28 ou 28%. Geralmente a gente trabalha mais com a ideia de porcentagem, né? A ideia de porcentagem é melhor para trabalhar. Então é isso, galera. Cadê? Cadê a apresentação? Aqui. Então a resposta da letra D, frequência absoluta 14, relativa 28%. Qual a frequência absoluta da cor de cabelo ruivo? 2. E a relativa, se você pegar e dividir por 50 aqui, multiplicar por 100, vai dar 4%. 4%? É, 4%, isso mesmo. Então, 2 e 4. A resposta da E. F. Qual é a amplitude da classe de cada intervalo da tabela de frequência da variável altura? Só te pegar aqui, ó, o valor maior e o menor de cada classe e subtrair. Então vai dar... que tem que ser o mesmo em todas, tá bom, gente? Depois confere aí se é a mesma coisa. Mas vai ser assim. Então, se você pegar 1,62 menos 1,56, vai dar 0,06. Então, essa é a frequência, essa é a amplitude de classe, de cada classe. Se ele quiser essa amplitude total, você vai pegar aqui o maior valor, que é 1,80, menos 1,56, que aí vai dar 0,30 e 0,36, né? Não, 24, desculpa. 0,24. E a amplitude de cada classe é 0,06. Qual é a frequência relativa correspondente à cor dos olhos mais frequente na amostra e correspondente à cor do cabelo menos frequente? Então, a cor dos olhos mais frequente, se você olhar aqui, a grande maioria tinha olhos castanhos. Então, 30 de 50 dá a frequência relativa que ele quer, né? Então, dá 60%. Então, dos 50 alunos pesquisados, 60% tem os olhos castanhos e o cabelo, ele quer saber a cor do cabelo menos frequente. O cabelo menos frequente é o ruivo, que a gente fez aqui, né? Deu 4%. Então, 60% os olhos mais frequentes, 4% o cabelo menos frequente, que é o ruivo. Bom, então para a gente finalizar aqui nossa aula de hoje, e não se alongar muito, vamos falar aqui sobre a representação gráfica desses dados, né? Então, além da forma de tabela, a gente pode representar esses dados em gráficos, né? Então, por exemplo, ó, o primeiro exemplo aí, gráfico de segmentos. A tabela a seguir mostra a venda de celulares de uma empresa de tecnologia no segundo semestre de determinado ano. Então, nós temos aí, ó, os meses de julho até dezembro. Nós temos aqui na primeira linha os meses e na segunda linha a quantidade de celulares vendidos. Então, é uma variável quantitativa discreta, porque não entram números quebrados, né? É sempre números inteiros. Então, aí, ó, em julho foram vendidos 3.010 celulares, em agosto 2.500 celulares, em setembro 3.205 celulares e assim por diante. Essa situação estabelece uma correspondência, né? Pode ser expressa por pares ordenados, por exemplo, julho com 3.010, agosto com 2.500. Então, a gente vai criar aqui um gráfico, né? Um plano cartesiano, onde os eixos, né, vai ser meses por quantidade de celulares vendidos naquele mês. Então aqui, ó, tem aqui um exemplo, ó. Em julho foram vendidos, ó, aqui ele botou aqui de 1.000 em 1.000, tá bom? Aí na hora que a gente for fazer, a gente tem que definir qual que é o melhor intervalo, né? Podia ser de 2.000 em 2.000 também, ou de 500 em 500. Mas de 1.000 em 1.000 ficou bom aqui, ó, deu para ver dá para dar uma certa analisada aqui, se teve crescimento, decrescimento. Então, ó, em julho, agosto, ó, agosto teve menos, né, 2.500. Setembro teve um pouquinho mais de 3.000, ó, 3.205. Outubro, mais de 4.000, mais perto de 5 do que de 4.000, né, 4.680. Então tá aí, ó. Depois de só juntar esses pontinhos, você tem aí o gráfico, que representa
essa tabela aqui. Ó, um outro exemplo de gráfico de segmentos aqui, ó, uma outra situação. Aí você não precisa nem da tabela, ó. Apenas pelo gráfico você já consegue ter todos os dados, ó. A evolução do saldo comercial do Brasil entre 2007 e 2017. Então você tem aqui os valores, que está em bilhões de dólares, e o ano. Então em 2007, o saldo comercial foi de exatamente 40 bilhões de dólares. Caiu, ó. Então o gráfico decresce, ó, para 25 em 2008. Em 2009 teve um pequeno aumento para 25,3. Em 2010 caiu, certo? Então, esse é o chamado gráfico de segmentos, tá bom? E é uma outra maneira de representar aí graficamente a tabela. Nós temos também um muito utilizado aí que é o gráfico de barras, né? Vocês veem muito isso em provas, né, de concurso ou de vestibular, Enem, etc. Esses gráficos, né, tanto de segmento quanto de barras. Então, o gráfico de barras, vamos botar aqui uma situação também, ó. Ao final de um curso de empreendedorismo, os participantes foram convidados a avaliar o conteúdo das aulas. Com base nessa avaliação, o coordenador do curso elaborou a seguinte tabela. Então, nós temos aqui uma variável qualitativa, né? Qualitativa ordinal, a gente pode estabelecer uma ordem entre elas. Insuficiente é o pior, né? Regular, depois bom e ótimo. E aí a frequência absoluta e a relativa de cada um. Então, é possível construir os gráficos de barra representados a seguir. Aí aqui você pode escolher, né? Aqui nesse caso aqui, ele escolheu avaliar pela porcentagem. Então, ó, ele fez aqui de 5 em 5%, né, o crescimento aqui, né, as unidades, e ele fez uma barrinha, ó. Em vez de botar um ponto, você faz uma barrinha, ó, fica até bonitinho. Ó, então, insuficientes. 18 pessoas avaliaram como insuficiente o conteúdo do curso. Isso representa aí, se você pegar 18 dividido por 160 e multiplicar por 100, você vai obter 11,25%. Então, ó, vai ficar uma barrinha aqui, ó, que a altura dela é um pouquinho acima do 10%, ó, certo? Bom, ou desculpa, regular, 18. Então, aumentou um pouquinho, ó, tá perto do 20% aqui, ó, 18,75. Bom, 38,35, então vai ser a barrinha maior, certo? E aqui, ó, o eixo X seria as avaliações, ó, insuficiente, regular, bom e ótimo. Você pode também inverter, ó. Pode botar a porcentagem deitado e a avaliação em pé. Aí você vai ter aqui as barras horizontais. Também é outra forma de visualizar, tá bom? Então esse é o gráfico de barras. E um outro gráfico também muito utilizado é o gráfico de setores, ó. Vamos ver aqui a situação agora. Em uma exposição, o número de visitantes foi de 3.500 no primeiro dia, 1.400 no segundo dia, 2.100 no terceiro, e assim por... Não, só tem esses 3 dias. Veja como podemos representar esses dados em uma tabela de frequências em um gráfico de setores. Então, mais uma vez ele pegou aqui o percentual, ele avaliou o percentual, poderia ter avaliado também pela frequência absoluta, né? Mas preferiu pelo percentual. E ele criou um gráfico de setores aqui, ó. Então aqui, ó, metade você faz uma circunferência, né? Aí você divide ao meio, ó. 50% representa a quantidade de pessoas no primeiro dia. Então, o primeiro dia foi 50% do total de pessoas que visitaram essa exposição. No segundo dia, foi 20%, ó, então vai ser uma fatia menor. Terceiro dia, uma fatia um pouco maior, de 30%. Então, com isso, você tem aqui totaliza 100%, né? Para você saber o tamanho dessa fatia, você tem que saber o ângulo aqui, ó. O ângulo desse setor circular. Aí é uma regrinha de 3 também que faz, né? Ó. Então, por exemplo, eu quero saber o ângulo que eu tenho aqui entre desse setor do segundo dia, 20%. Como é que eu sei o tamanho? Para você fazer a regrinha de 3, ó. Você pega 1.400, está para x, 7.000, aí você tem aqui a volta completa, que seria o 100%, né? 360 graus, que seria uma volta completa. Multiplico cruzado, 7.000x igual a
1.400 vezes 3.600, que dá 504 mil. 504 mil dividido por 7 mil dá 72 graus. Então, eu sei que esse ângulozinho aqui da parte vermelha é de 72 graus. O da parte verde aqui vai ser o que falta para 180, né? 108, 108 graus. E 50% seria metade da volta completa, seria a meia volta, né? 180 graus aqui. Beleza? Então, o gráfico de setores é feito dessa maneira. Aí aqui um exemplozinho básico, antes da gente finalizar. Construa um gráfico de segmentos, de barras e de setores para apresentar os dados representados na tabela de frequências abaixo. Então foi feita a pesquisa aqui sobre o hobby de um grupo de estudantes, um grupo de totaliza 25 estudantes, certo? 8 gostam de praticar esportes, 6 de ouvir música ou de tocar, não sei. 3 patinação, 7 dança. Ainda tem um aqui que é aeromodelismo. E aqui já foram feitos os cálculos das porcentagens, tá? 32% praticam esportes, 24% mexem com música, né? Escutam ou tocam, não sei. 12% patinam, 28% dançam e 4% praticam aeromodelismo. Então, essa uma pessoa aqui, ó, corresponde a 4% do total. Bom, vamos fazer esses gráficos então aí. Primeiro de segmentos, né? Não vai ficar muito bom, gente, porque aqui a minha escrita não está tão boa, mas só um esboço mesmo, tá? Então a gente faz aqui nosso plano cartesiano. Então eu vou botar aqui só a primeira letra, tá? E de esportes, M de música. Você define aqui um valor a ser basicamente o mesmo, tá bom? São variáveis qualitativas, mas para ficar aqui numa organizado, né, ficar bonitinho, vamos definir aqui um tamanho igual aqui para cada intervalo. P de patinação, epa, P de patinação, D de dança e A de aeromodelismo. Pronto, então estão definidos aqui os hobbies, né? Hobbies é passatempo, né? Hobbies. São dois Bs? São. E aqui, ó, nesse eixo vertical, vamos colocar as quantidades, né? Perceba que as porcentagens estão entre 4 e 32. Então vamos definir aquela amplitude, né? E vamos pegar aqui mais ou menos quanto a gente dá para dividir aqui. Ó. 32 menos 4 dá 28. Vamos botar de 5 em 5. Pronto. Não vamos pensar muito nisso, não. Vamos botar aqui de 5 em 5. Então, 5%, 10%, 15%. Ixi, acho que não vai dar, não. 20%, 25%, 30%. Vou botar só mais um, porque tem um que é 32, né? O esporte é 32, então vamos botar só mais um aqui. A gente define aqui, isso aqui fica a nossa escolha, tá bom? 35. Então aqui é a porcentagem de cada um, o eixo Y. Então esportes, por exemplo, ó, 32% dos entrevistados praticam esportes de hobby. Então a gente vai aqui, ó, entre 30 e 35 vai dar mais ou menos aqui, 32, né? Então vamos marcar o ponto aqui. É claro que o certo é não ter esses pontilhados, né? A gente põe só porque a gente está fazendo manualmente, então só para ver mais ou menos onde vai estar localizado o ponto. Música 24%, ó, vai estar aqui, ó, perto do 25%. Ó. Então, 24% gostam de música aí no passatempo. Patinação 3, que dá um total de 12%. Ó. 12 está mais ou menos aqui. Ó. Só um esboço, tá, gente? Então, se vocês forem fazer a lista de exercícios, vocês fazem uma coisa mais bonitinha, tá? Dança 28%, então tá aqui perto do 30% também, ó.
Eita. Dança. E aeromodelismo 4%. Mais ou menos aqui. Então, vamos tentar ligar esses pontinhos, ó. Aqui, depois desce. Na verdade, gente, ó, a gente está fazendo aqui esse gráfico de segmento, mas ele nem tem muito sentido para esse exemplo, porque a gente não está comparando, né? Não existe essa variável qualitativa, ela não é ordinal. Então, se fosse ordinal, faria mais sentido fazer um gráfico de segmentos, né? Como a gente viu lá nos exemplos lá, que a gente tinha valores numéricos lá. Ah, o mês de janeiro foi tanto, para o mês de fevereiro teve um aumento ou um decrescimento, né? Então aqui nem faz muito sentido o gráfico de segmento para esse exemplo, tá, gente? Eu só fiz mesmo para vocês verem como é que funciona, tá bom? O de barras seria mais ou menos a mesma coisa, tá, pessoal? Só o que muda aqui, aí o de barras já faz mais sentido, né? Porque não tem essas linhas aí mostrando o crescimento ou decrescimento. Apenas está informando aí o, o valor de cada um. EMPDA. Esporte, música, patinação, dança e aeromodelismo. A gente pode definir até a mesmo tamanho aqui, ó. 5, 10, 15, 20, 25. Ai, gente, desculpa aí pela letra. Tá muito ruim mesmo. 35. Aí aqui você vai fazer a barrinha, ó. Em vez de você fazer um pontinho lá no 32, define aqui um tamanho de barrinha e faz aqui, ó. 32%. Pode até escrever aqui, ó. 32%. Música é 24. Então mais ou menos aqui. Música. Opa! Música mais ou menos aqui no 24%. Ó. Na altura do 24. Ó. Certo? Patinação 12, né? É mais ou menos aqui, ó. 12% patinação. É, D é dança. Dança foi 20 quanto? 28. Estamos perto do 30 aqui, ó. Mais ou menos aqui a altura. Cantor. 30%. Oh, desculpa, 28%. E aeromodelismo, só uma pessoa que representa 4%. Gente, então é um esboço, tá? Me desculpem aí a grafia, mas deu para entender aí a ideia, né? Então, hobbies, um eixo definido os hobbies e o outro a porcentagem de cada um, beleza? E o gráfico de setores, ó, a circunferência dá para fazer uma bonitinha aqui. Nós temos que definir os ângulos, né? Então, vamos definir primeiro os ângulos aqui. Esportes, 32%. 32% equivale a qual ângulo aí? Vamos fazer uma regrinha de 3. Então vamos pegar esse 32, dividir por 360. Aliás, 32 dividir por 100, ficar por 360. Então, 115 graus. Gente, eu não faço muita ideia de quanto vai ser 115 graus, mas seria, ó, 90 daria aqui um pouquinho mais, ó. Então, ângulo de 115 graus. 115, deu até quebrado aqui, 2 graus, né? É só para a gente ter uma. Opa, por cento não, graus. Então aqui seria o esportes, né? Eu teria que pintar aqui, eu não sei se tem como pintar.
Deixa pra lá. De repente tem, ó. Amarelo aqui. E beleza, hein? Aí. Ah, dá pra ter botado aqui, ó. Pera aí, deixa eu voltar aqui. Então, esportes. Vamos botar aqui um pincelzinho amarelo. Então, esse amarelo aqui representa os esportes. 32% praticam como hobby esportes. M é o que mesmo? M é música. Música é 24%. Você vai pegar 24 dividido por 100 e vai multiplicar por 360. Então, 0,24 vezes 360. 86%, então dá perto de 90%, né? Então dá quase um quarto aí de. Então aqui assim, né? Ó. Então aqui seria o M, ó. 86,4 graus. O ângulo aqui, né? No caso seria esse ângulo aqui, tá, gente? Esse ângulo de 86 graus. Esse aqui é de 115, tá bom? É esse cálculo que eu tô fazendo. Então o M vamos pintar aqui de outra cor, de azul, ó. Música. Opa, saí da linha aqui. Vamos lá, coordenação motor aqui agora. Tá aí, ó. Então música, mais ou menos essa faixa aí. Patinação, 12%. 12% vai me dar um setor com o seguinte ângulo é 0,12 vezes 360, 43,2%. Então, metade exatamente, né? Por cento não, desculpa, graus. Então seria a metade desse, ó. Mais ou menos aqui assim, né? Aqui, não. Vou botar aqui assim. Então aqui seria patinação. Vamos pintar aqui de verde. Patinação. É, dança, 28%. 28%. 28% dá quase tudo isso aqui, né? Daria mais ou menos aqui assim, ó. 28%. Gente, mas está bem. 28. Não, calma aí. Esses meus cálculos estão meio doidos. 28% dá um ângulo grande, gente. 28%, ponto 28 vezes 360, ó. Dá um ângulo de 100 graus. Gente, então eu teria que ver aqui. Esse meu E tá muito grande. Teria que ser um valor menor aqui, ó. Vou botar aqui assim. Vou apagar aqui o. Esse M também tá muito grande, ó. 86. Gente. E no caso, vou botar aqui assim, ó. Vamos apagar aqui também. Não é um esboço, né, gente? Então não precisa ser tão exato, né? Então o P, mais ou menos isso aqui, é da metade do M, ó. P. Aí tem o outro que é 100%, é 100, né? Quase o tamanho do E, mas não é a maioria, né? Vou botar aqui. Espera aí. Vamos fazer um negócio mais real aqui. Digamos que aqui seja 100 e o E aqui vamos aumentar um pouquinho também. Que é 115, né?
Vou aumentar aqui o E. Tá bom, né, gente? Tá bom. Então, vou aumentar aqui o E. Esse aqui deu um pouquinho mais de trabalho, né, gente? O P verde. O M azul. O M azul. O D deu 100, quanto? 100,8%. Ou 100,8 graus. Vamos pintar ele aqui de vermelho. Opa, não. Pincelzinho. Vermelho. E aqui o aeromodelismo. 4%. Para saber quantos graus vai ter o ângulo do setor. Só pegar 0,04 e multiplicar por 360. 14,4 graus. Vai ser esse ângulozinho aqui, ó. 14,4 graus. Vamos deixar de branco, né? Que já acabou as cores. Tem um preto ainda, né? O preto vai ficar ruim. Ah, não, ficou bom. Então aqui vai ser o A. Ufa, deu um trabalhinho, né? Mas aí com um compasso, né? Um transferidor, dá para fazer dá para fazer melhor do que isso, né? O gráfico de setores. Mas a ideia é essa, tá bom? Aqui no gráfico de barras também, ó, você pode pintar aqui cada uma das barrinhas, ó, você pode pintar de uma cor para diferenciar, entendeu? Bom, então é isso, pessoal. Opa, tô pintando de verde de novo. É amarelo. É preto. E qual que falta? Verde. Tá? Ó, então deu para pegar a ideia, né? Então essas são as três representações mais usadas aí graficamente, tá bom? Tem umas outras também, mas eu não vou entrar não vou entrar aí no mérito, né? Histograma, não sei o quê. Vamos ficar só com essas três formas gráficas mesmo de se representar aí dados estatísticos, né? Onde é que eu estava aqui? Opa, estava aqui, né? Rolei todinho aqui, peraí. Estava aqui, né? Então a gente construiu aqui os três tipos de gráfico aí. Como eu falei, o de segmento não fez tanto sentido nesse, porque a gente está tratando de qualitativas não ordinárias, né? Então, por exemplo, se tivesse uma sequência, tipo meses do ano, ou dias do mês, ou sei lá, outra coisa, né? Pudesse comparar, faria mais sentido o gráfico de segmentos, mas o de barra de setores já faz mais sentido para esse tipo de questão. Então vai depender muito de uma situação para outra. Ufa, então é isso, pessoal. Desculpem aí a aula um pouco mais prolongada, né? Por isso que eu fiz aí de modo assíncrono, para que a gente não estourasse o tempo da nossa aula. Mas espero que esse vídeo aí seja o suficiente para que vocês entendam bem o conteúdo, que consigam aí fazer as atividades propostas, tanto na lista quanto no questionário, beleza? Então, um abraço a todos, fiquem bem e até mais.